por que eu vou na igreja? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Já estava em casa lá assim, de bobeira, e se fez a pergunta assim, por que eu vou à igreja? Eu queria que você pensasse agora, 30 segundos, para você pensar por que você vem à igreja, ou por que você vai à igreja. Né? Pensa aí, mas não é para responder não, é só para você pensar, é uma coisa pessoal sua, tá? Pensa aí, por que eu vou na igreja, ou por que eu venho na igreja? Né? Muitas podem ser as respostas, né? Tem pessoas que vão à igreja por ser um lugar social, né? Por você encontrar com outras pessoas, é um lugar onde você conversa, é um lugar onde você se associa com as pessoas, bate papo, né? Tem gente que vai na igreja por causa disso. Tem gente que vai na igreja porque gosta do momento de louvor, porque gosta dos cânticos, né? Gosta do momento de adoração. Tem gente que vai na igreja puramente por causa do louvor. Isso existe também, né? E tem gente que vai na igreja porque é um lugar de cumprir obrigações. Que obrigações? Obrigações espirituais. Eu tenho que ir na igreja porque senão eu fico mal com Deus, né? Senão eu vou ficar mal com Deus, então eu vou na igreja por uma obrigação. Ou talvez porque o meu namorado vá, porque minha namorada vá, porque meu marido vá, porque eu quero agradar alguém. Um lugar de cumprir obrigações. Tem gente que vai na igreja por causa disso, né? Tem gente que vai na igreja porque é um lugar de bênçãos. Eu vou na igreja porque eu vou receber bênção. Eu quero receber uma barganha com Deus. Eu vou, Senhor, mas o Senhor me dá algo em contrapartida. O Senhor me abençoa em contrapartida. Tem gente que vai na igreja por causa disso. E para recarregar a bateria para a semana, fala assim, olha, é um lugar de bênção. Eu vou lá e vou recarregar minha bateria para me vencer essa semana, né? Tem gente que vai na igreja por causa disso, né? É um lugar de poder. Acha que vai na igreja porque a igreja tem poder. E se esquece que eu sou a igreja, né? Que nós somos igreja individualmente. Que nós só... O templo onde a gente se ajunta é o lugar de adoração, é o lugar de junção de santos, é o lugar de comunhão dos santos, né? Porque eu sou a igreja, você é a igreja individualmente e acha que o poder está no templo. Tem gente que vem porque acha que se vier aqui está abençoado, né? Tem poder o templo. Tem gente que vai na igreja por achar que é um lugar de preenchimento de tempo. Tem gente que passa o domingo sem fazer nada, não tem um lugar para ir, não foi na casa de ninguém, não tem mais nada, não quer assistir televisão e fala assim, o que me resta é ir na igreja, eu vou preencher o meu tempo indo na igreja. Né? Eu não sei o que passou na sua cabeça, só você sabe por que você vai na igreja. Né? Se tem algum desses motivos aqui, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque nada disso aqui é o motivo correto da gente vir à igreja ou ir na igreja, né? Nenhum desses. Na verdade, nós vamos meditar na palavra que está em Efésios 4, versículos 15 e 16. Abra sua Bíblia no livro de Efésios 4, versículos 15 e 16, para a gente saber qual que é o nosso real motivo de ir à igreja ou de vir à igreja. Né? Todo mundo encontrou? Amém? Amém. A palavra diz assim, versículos 16 15 e 16. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A verdade é que nós fazemos parte de um corpo, a qual Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça do corpo. Nós, então, por que nós temos que vir à igreja? Porque nós fazemos parte do corpo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. O real motivo da gente estar na igreja é para fazer parte do crescimento, do avanço da obra de Deus, igual foi falado aqui. Cada um de nós, como membros, porque aí você fala assim, eu sou membro da igreja. Muita gente não associa membro com membro do corpo, com mão, com dedo, com pé, mas quer dizer isso.
O membro da igreja, ele quer dizer fazer parte de um corpo, sendo mão, sendo braço, sendo perna, né? A qual Cristo é o cabeça. É por isso que nós temos que vir à igreja, ou temos que ir à igreja. Porque nós temos que fazer parte de um movimento do corpo, a qual faz a obra de Deus expandir, né? E para a gente fazer parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele tem que ser saudável. Mas um membro do corpo de Cristo, para ser saudável, ele tem algumas coisas, alguns pré-requisitos que ele tem que cumprir, que nós vamos ver agora. E que se tiver alguma coisa que se pareça com você, é porque nós estamos indo de mal a pior. Se tiver alguma coisa que você se encaixe nela aqui que eu vou falar agora, é porque nós estamos deixando o mundo entrar na igreja, né? Nós estamos deixando as coisas do mundo nos contaminar, nos fazendo, né, ser parte do corpo de Cristo, mas um corpo doente. Então, a pessoa que faz, né, parte do corpo de Cristo, um membro de igreja saudável, ele é ouvinte de mensagens expositivas. O que é uma mensagem expositiva? É aquela mensagem a qual a Bíblia traz algo que serve para a nossa edificação, a qual serve para que a gente se aplique na nossa vida cotidiana e faça com que a obra de Deus seja expandida, que a obra de Deus cresça e que cresça com qualidade, né? Que cresça com qualidade. Então, o membro de igreja saudável, ele é ouvinte de mensagens expositivas, né? Se você não se agrada de ouvir mensagens expositivas, tem algo errado. Você não é um membro de igreja saudável, né? Porque tem gente que quer vir na igreja e ouvir aquilo que massageia o ego, né? Tem gente que quer vir na igreja e ouvir uma palavra daquilo que ela está precisando. Ah, Senhor, eu estou precisando disso. Aí chega aqui à noite, Deus manda o pastor falar uma mensagem, aquela mensagem ele pega para si como se fosse aquilo que ele estava querendo, né? Para contribuir com aquilo que ele estava querendo, né? Não é isso. Tem que ser ouvinte de mensagem expositiva. A palavra de Deus, parte da palavra de Deus que edifica a minha vida e me faz crescer espiritualmente e faz com que a obra de Deus cresça saudável, sem escândalo. O membro de igreja saudável, então, tem que ser dessa forma. O membro de igreja saudável é um teólogo bíblico. O que é um teólogo bíblico? A pessoa que é teóloga é aquela pessoa que estuda Deus, ou que estuda as coisas concernentes a Deus, né? Então, um membro saudável, ele tem que ser um teólogo bíblico. Ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele tem que conhecer Deus. Senão ele não é um membro saudável, né? Então nós temos que refletir isso. Vai refletir nisso na sua vida aí. O que encaixa para você e o que não, né? Nessa noite nós temos que sair daqui entendendo o que é um membro de igreja saudável, dentro dos parâmetros bíblicos, né? Um membro de igreja saudável é saturado com o Evangelho. O que é ser saturado? Saturado é o mesmo que completamente cheio do Evangelho, né? Evangelho na Bíblia são o Novo Testamento, aqui os primeiros livros do Novo Testamento, né? Mas, então o membro de igreja saudável tem que ser cheio do Evangelho, completamente cheio, saturado do Evangelho. Isso é ser um membro de igreja saudável. Se eu não sou cheio do Evangelho, eu não sou um membro de igreja saudável. Um membro de igreja saudável é genuinamente convertido. O que é genuinamente? Legítimo, puro, verdadeiro. Então, o membro de igreja saudável, ele é legítimo, puro, verdadeiramente convertido. E o que é ser convertido? Antes, eu ia em direção ao pecado, e agora eu convergi. O que é convergir um carro? Eu estou indo nessa rua aqui, eu tenho que virar à direita, eu vou convergir à direita. Então eu ia em direção ao pecado e hoje eu não vou mais. Hoje eu vou em direção à salvação. Eu tenho que ser verdadeiramente convertido a Cristo. Verdadeiramente convertido às coisas de Deus. Então o membro de igreja saudável, ele é genuinamente convertido. Um membro de igreja saudável é um evangelista bíblico. O que é um evangelista?
Evangelista é aquela pessoa que proclama boas notícias. E se eu vou proclamar biblicamente, eu vou proclamar as boas novas de Jesus. Então, um membro saudável, ele é um evangelista bíblico. Eu tenho que evangelizar, né? Eu tenho que ser um evangelista. Eu tenho que anunciar para as pessoas as boas notícias de Cristo, as boas novas de Cristo. Isso também é um membro de igreja saudável, né? Um membro de igreja saudável é comprometido com a obra de Deus. O que é comprometido? É o mesmo que empenhado. Eu sou empenhado em fazer algo, né? No meu trabalho, eu sou empenhado em administrar as saídas e chegadas dos ônibus lá. Eu tenho que ser empenhado em fazer isso, né? Eu sou encarregado de transportes, então eu tenho que ser empenhado na chegada e saída dos ônibus lá. Então, o membro de igreja saudável, ele tem que ser empenhado na obra de Deus. Eu tenho que me empenhar em fazer a obra de Deus, em pregar as boas novas, em anunciar, em estudar a Bíblia, em conhecer a Deus, em orar. Eu tenho que ser empenhado nas coisas de Deus, né? Um membro de igreja saudável, ele busca a disciplina, né? O que é disciplina? Disciplina é obediência às regras. E qual que é a nossa regra? A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Então eu tenho que obedecer a Bíblia. Um membro de igreja saudável, ele busca a disciplina, obediência à nossa regra de fé e prática, obediência à palavra de Deus, né? Então, isso é ser um membro de igreja saudável. Eu estou vendo vocês muito tristes. Tá doendo aí? Por quê? Tá ruim o negócio aí? Vocês não estão encaixando em nada disso aqui não, gente? Tá feia a coisa? É difícil, mas deve ser assim. Eu estou vendo muita gente com a cara ruim, torcendo o nariz. O negócio tá complicado aí, não tá? Essa palavra falou muito comigo, viu? Deus trabalhou muito comigo essa palavra. O membro de igreja saudável é um discípulo que cresce, né? O que é ser discípulo? Ser discípulo é ser aprendiz. Eu tenho que aprender algo. Eu tenho que aprender. Então, o membro de igreja saudável, ele tem que ser um aprendiz, ele tem que ser um discípulo. Se não for assim, não é um membro de igreja saudável. Se eu não aprendo, eu não sou um membro de igreja saudável, né? Um membro de igreja saudável é um seguidor humilde, né? Seguidor é o mesmo que continuador. Cristo, ele iniciou uma obra há mais de 2000 anos atrás. Nós, como seguidores de Cristo, nós devemos ser continuadores dessa obra. O membro de igreja saudável, ele é um continuador da obra de Cristo. Um seguidor humilde que está falando aqui, um continuador humilde. O que é um continuador humilde? Que não é vaidoso. Eu tenho que ser um continuador da obra de Deus com humildade. Além de tudo, eu não posso ser soberbo, eu tenho que ser humilde. E muitas das vezes não é. Então, se a pessoa não se encaixa nisso aqui, ele não é um membro de igreja saudável, né? Um membro de igreja saudável, ele guerreia com o coração. Guerrear é fazer guerra contra alguém ou contra algo. Nós, como cristãos, nós fazemos guerra contra o pecado. Nós temos que guerrear contra o pecado. Então, o membro de igreja saudável, ele guerreia com seu coração contra o pecado. Eu tenho que ser um membro de igreja saudável, né? Então, eu tenho que guerrear contra o pecado. Eu tenho que guerrear com o meu coração contra o pecado. Então, eis aí, dentro desses motivos que eu tenho falado aqui, que eu tenho exposto, que eu tenho colocado aqui sobre o membro de igreja saudável, a gente fazer uma análise, né? Falei, por que nós vamos à igreja? Aí eu coloquei aqui os motivos por que as pessoas vão na igreja. Você pensou alguns motivos por que você vem na igreja? Só você sabe, né? Você e Deus. E diante disso, eu mostrei qual que é o real motivo da gente vir à igreja, porque nós fazemos parte de um corpo a qual Cristo é cabeça. Nós somos membros do corpo a qual Cristo é cabeça. Mas esse corpo não pode ser doente. Esse corpo ele tem que ser saudável. E para ele ser saudável, tem que preencher esses pré-requisitos que eu falei aqui agora. Um membro de igreja saudável ele tem que preencher todos esses pré-requisitos que eu falei aqui agora. E aí, se a gente parar para analisar, né, se a gente parar para conversar aqui sobre como que está a situação da nossa igreja,
da igreja que você vai, ou das demais igrejas que você conhece aí, o que vocês me falam? As igrejas estão saudáveis? Os membros das igrejas estão saudáveis? Vocês acham que Peniel está saudável diante do que foi exposto aqui? Né? Eu acho que não. Eu acho que não. Deus tem muita misericórdia de nós, porque senão nós seríamos consumidos. Para a igreja ser saudável, além de preencher esses pré-requisitos aqui, a gente acha que isso aqui que eu li agora, aqui, esses pré-requisitos que eu li aqui, é só coisa da liderança, né? É coisa que a liderança tem que preencher. Mas isso aqui não é coisa que a liderança tem que preencher, não. Isso aqui é coisa que todo crente tem que preencher. Todos nós fomos chamados a anunciar a palavra de Deus. Todos nós fomos chamados a anunciar as boas novas. Então a liderança, ela tem um papel primordial na obra de Deus, na igreja, né? Que ela tem que direcionar, que ela tem que capacitar pessoas para servir a Deus. Mas a obrigação de pregar o evangelho é de todas. A obrigação de ser saudável é de todas, é de todos nós, né? Quando eu falo assim, o meu líder, ele está pecando nisso, ele está falhando naquilo, ele é fraco nisso, ele é ruim naquilo, eu estou me colocando na situação, eu estou me colocando como ruim. Vou explicar por quê. A igreja de Atos, ela levantou liderança. Vamos abrir a Bíblia lá para a gente entender direitinho. Atos 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Atos 6, versículos de 3 a 5. Atos, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Todos encontraram? Amém? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Só até aí. Nossa igreja é uma igreja que ela segue os padrões bíblicos. A nossa eleição de liderança aqui segue esses padrões bíblicos aqui, que é o de eleição. O povo elege os representantes para liderar a igreja. Quando eu elejo uma pessoa para me representar, ela tá transmitindo aquilo que é a minha vontade. Vocês concordam comigo? Quando a gente elege um político, ele deveria estar lá para representar a minha voz, a minha vontade, o meu desejo. Na igreja não é diferente, não. Quando eu elejo um diácono, quando eu elejo um presbítero, quando eu elejo um pastor, eu estou elegendo pessoas para que estejam traduzindo a minha vontade em obra do Senhor. Então, quando eu falo mal da minha liderança, ou quando eu acho que a obrigação é só da minha liderança, eu estou sendo falso, eu estou sendo falho, né? Eu estou sendo covarde. Por quê? O papel é de todos. E eu elegi a liderança para que ela me represente. Se ele está representando mal, ele está te representando. Ele está representando a igreja. Porque foi a igreja que elegeu ele. Né? Não é um corpo saudável. Não é um corpo saudável. Não preenche os pré-requisitos de corpo saudável. A qual Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Ele direciona. E os membros deveriam fazer a coisa que era certa. Mas não faz. Então a igreja acaba ficando o quê? Doente. A igreja acaba ficando doente. Né? Então, o papel de pregar o evangelho não é só da liderança. O papel é de todos. Né? Jesus, como cabeça, ele direciona e coordena todo o corpo. Seguindo esse padrão aí, nós, como membros da igreja, nós, como membros do corpo, deveríamos seguir o cabeça. Um dos pré-requisitos do membro saudável é ser um continuador.
O que Jesus fazia? Ele orava. Jesus orava. Nós temos orado? Será que nós temos orado da forma que deveríamos? Nós somos, lembrando que nós somos continuadores da obra de Cristo. Ele orava. Nós temos orado? Muito raramente. Eu estou falando isso por mim, viu, irmãos? A palavra, ela primeiro fala comigo. Primeiro ela falou comigo. Raramente a gente tem orado. Quando você lembra, na hora de deitar, às vezes você deita na cama lá e fala assim: oh Deus, muito obrigado por esse dia, abençoa. Não passa do abençoa, você já está dormindo, né? Muitas das vezes é assim. Porque o nosso dia é muito cansativo, a nossa correria é muita, e às vezes não passa do abençoa. Você não sabe nem se é para abençoar aquele resto de noite que você vai dormir, se é o resto da semana, se é o dia. Não passa disso. Senhor abençoa. E fica por aí, você já está dormindo, roncando. Então nós somos continuadores da obra de Cristo. Ele orava, então nós temos que orar, né? Cristo pregava. Nós temos pregado? Será que nós temos pregado? Nós somos continuadores da obra. Eu acho que nós não temos pregado, porque eu tenho visto poucas almas, né, se converterem ao Senhor. Nos últimos dias, o movimento da igreja tem sido mais mudança de pessoas de igreja. Pessoas que já são cristãos, ou que são seguidores de Cristo, que já são crentes, seja o nome que for, mudando de igreja. Está errado? Não, não está errado também não. Porque talvez se a pessoa viu alguma coisa de errado na outra igreja, se a pessoa já não se sente parte mais da igreja, não está errado ela mudar de igreja não. Mas eu estou falando assim, novas almas sendo convertidas, nós temos visto poucas. Nós temos visto mais almas mudando de igreja, né? Já está servindo ao Senhor e muda de igreja. Nós precisamos, irmãos, de pregar. Nós somos continuadores da obra de Cristo. Ele pregava e nós temos que pregar a palavra. Nós temos que pregar a palavra, né? Ele ensinava. Hoje, pouco se ensina a palavra de Deus. Pouco se ensina a palavra de Deus, né? É raramente. Escola dominical na igreja tem sido coisa rara. Uma igreja que tem escola dominical tem que levantar a mão para o céu e agradecer. E mesmo assim, você vai contar lá meia dúzia de gato pingado da escola dominical. Mas ainda tem bênção do Senhor. Porque hoje é raro escola dominical na igreja. E o povo não quer saber de estudar também não. Talvez tem quem ensina, mas não tem quem aprenda. Então nós temos que pensar nisso. Nós somos continuadores da obra de Cristo. Pegando um gancho nisso aqui. Falando de escola dominical, falando de estudo. Por que às vezes as almas não estão se rendendo ao Senhor? Por que não se ganha mais almas para o Senhor? Porque se eu não vou na escola dominical para aprender, o que eu tenho para passar? Eu não tenho nada para passar, não. Então, às vezes, a liderança chama o povo para estar na escola dominical, para poder estar aprendendo, para poder estar crescendo. O povo não vem. E aí fala assim, nossa, mas eu tenho que ganhar minha família para o Senhor. Mas você vai ganhar como? Você não tem nada que falar. Vai ganhar de que jeito? Você não aprendeu nada. Mal você sabe falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mal você sabe falar isso. Então como é que você vai ganhar almas para o Senhor? Como é que você vai ganhar a sua família para o Senhor? Nós temos que ser continuadores da obra de Deus. Nós temos que ensinar. Mas para ensinar eu tenho que aprender. Eu tenho que estudar, né? E se a igreja oferece oportunidades para estudar, não estou falando só de PNL não, viu gente? É igrejas que oferecem oportunidades para estudar. Estudem, aprendam, vá e cresçam para que a obra de Deus avance, porque esse é o nosso papel. Ser continuadores da obra de Deus, fazendo com que a obra cresça, é ensinando a palavra de Deus, é mostrando para o povo que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, que existe um plano de salvação que nos alcançou e que vai nos levar até o céu. E isso nós precisamos de aprender e para passar para frente. Mas vou aprender como? Se eu não estudo, né? Então, fica a dica aí, né? Jesus anunciava a salvação. É o que eu falei agora. Ele anunciava onde ele fosse, ele não tinha vergonha, mesmo sendo perseguido, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele anunciava a salvação. Nós temos anunciado a salvação? Não. Mal nós temos falado com os nossos conhecidos, colegas, parentes. Vai na minha igreja que lá é muito bom. Meu pastor é excelente. Meu pastor é uma bênção.
cadê a salvação? Eu preguei a salvação para ele? Não, vai na igreja porque lá você vai encontrar com Jesus. Lá você vai encontrar com quem te deu vida, com quem te oferece a salvação. Não é o pastor que é bom, não. Não é o presbítero que é bom, não é o diácono, não é o irmão que é agradável, não é o louvor que é bom, não. É anunciar a salvação. Jesus anunciava a salvação. Mesmo sendo perseguido, com risco de ser morto, ele não importava. Onde quer que ele estivesse, ele anunciava a salvação. E não só anunciava falando, ele era testemunho vivo. E nós, como seguidores, como continuadores, nós temos que ser testemunho vivo. Nós temos que anunciar a salvação através das nossas vidas, através da prática de vida. Né? Jesus, ele expulsava demônios. Né? E nós sabemos que demônio, o diabo, ele está ao derredor. A palavra fala que ele está ao derredor, rugindo, querendo nos tragar. E Jesus expulsava, mas ele expulsava por quê? Porque ele tinha autoridade. Ele era puro, ele era santo e ele tinha autoridade para expulsar demônios. Hoje, se aparecer um endemoniado no nosso meio, será que a nossa vida está reta, santa, pronta para expulsar demônios? Eu não sei. E isso não é para escandalizar, não. Pode acontecer. Isso pode acontecer. A qualquer momento. E não é só na igreja, não. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer na sua casa. Às vezes a pessoa, o diabo manifesta em alguém, você nem percebe. Você nem percebe. Uma dissensão, um desentendimento que tiver, por pequeno que seja, pode ser a manifestação do diabo. E às vezes passa despercebido, sabe por quê? Porque a nossa vida espiritual está tão ruim que você não consegue nem perceber isso. Jesus, ele expulsava porque ele era santo. E porque ele tinha autoridade. Nós temos que ter autoridade. Nós somos continuadores dessa obra. Nós temos que ter autoridade para expulsar demônios. Assim como ele fazia. Nós não pensamos nisso, mas devemos pensar. Né? Jesus, ele perdoava. Aí pega bastante, né? Nosso coração é tão duro, tão enganoso, que liberar um perdão é a coisa mais difícil que tem para o ser humano. Se a pessoa pisar no seu pé, dependendo do jeito que for, dependendo de onde que for, você fala assim, eu não perdoo, machucou meu pé, eu não perdoo. Eu morro, mas eu não perdoo. Né? Se o cara falar uma coisa que, às vezes ele está falando uma verdade para você, mas você não aceita, você fala assim, eu não perdoo. Para mim, essa pessoa morreu. Para mim, morreu. Jesus, ele perdoava coisas piores. Piores do que isso, pior do que um pisão no pé, pior do que uma palavra. É pior do que a pessoa te abrir os olhos. Às vezes a pessoa está te abrindo os olhos, você entende aquilo como uma ofensa e fala assim, morreu para mim, eu não perdoo. Qualquer motivo hoje para nós é motivo para a gente não perdoar. É motivo para a gente falar que a pessoa morreu, que eu não converso mais, que eu não quero saber mais. Nós somos continuadores da obra de Cristo. Nós devemos perdoar. Nós temos a obrigação de perdoar. É obrigação mesmo. Não é querer, não. É obrigação de perdoar. Como cristãos, nós temos a obrigação de perdoar. Se eu não perdoo, não sou membro de igreja saudável. E, não sendo membro de igreja saudável, a minha igreja não é saudável, porque tem um membro que não é saudável. Então, nós temos que pensar nisso. Né? Eu falei que nós temos que aperfeiçoar e cumprir o ID de Jesus como continuadores da obra de Deus. Né? Marcos 16,15 fala assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Nós temos que pregar para todos, nós temos que escolher, não, aquele ali é bonitinho, aquele ali é gente boa, não existe isso. Aquele ali tem um status social melhor, aquele ali é um faveladinho, coitado, não vou pregar para ele não, porque ele está todo rasgadinho, sem chinelo. Não, para Deus não existe isso. Para Jesus não existia isso, ele pregava para todos. E o ID, para nós, é para todos. O ID é para todo mundo anunciar, para toda criatura. Toda criatura. Isso é obrigação nossa, como corpo de Cristo, como membro de igreja saudável, como continuador da obra de Jesus. Amém? Para adorar a Deus, João 4, 23 e 24 fala assim, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais, e assim o adorem.
Deus é Espírito, importa que adore o Espírito em verdade, né? Nós temos que adorar o Senhor como corpo de Cristo. Aqui está falando que a hora vem. Nós sabemos que, analisando tudo que eu falei aqui, a questão da igreja saudável, a questão do membro saudável, a questão de continuadores, a questão do mundo do jeito que está, nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Ela está muito próxima pelas coisas que acontecem, pelas violências que nós estamos vendo. Nós sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima. E se nós não consertarmos a nossa situação, se nós não nos transformarmos em corpo de Cristo, em membros saudáveis, e a nossa igreja não se tornar saudável, o nosso fim pode ser trágico. O nosso fim pode ser trágico. O fim da igreja pode ser trágico, porque a igreja pode acabar. A igreja pode acabar. O tempo de apostasia na igreja está mais do que chegou. Nem vou falar que chegou, vou falar que mais do que chegou. Ele já está aí. Ele já está aí, né? A apostasia, ela significa a ação de quem abandonará a doutrina e deixará de crer naquilo que segue. Para aqueles que não sabem o que é apostasia, o tempo de apostasia está aí. É deixar de crer aquilo que segue. Então, por que as igrejas estão ficando vazias? Porque não é membro saudável, porque não é um continuador da obra de Deus, porque não ora, porque não lê palavra. E não cumprindo esses pré-requisitos, vai acontecer isso aqui, vai parar de seguir a Jesus. Vai ficar na apostasia. A igreja vai ficar na apostasia. A igreja vai parar de seguir Jesus. Nos Estados Unidos, se não me engano, nos Estados Unidos, as igrejas lá estão se transformando em boates, em armazéns, porque não tem membros, não tem crente. A apostasia lá está chegando como uma avalanche e varrendo as igrejas, varrendo os crentes. As pessoas estão deixando de seguir Jesus. A apostasia da igreja. E no Brasil, esse movimento já chegou. Tem igrejas fechando. Tem igrejas se transformando em boates, em bares. E nós, como cristãos, nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa região. Pelo contrário, nós temos que ser membros saudáveis, nós temos que ser uma igreja saudável, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar as boas novas de Cristo e não conformar com a apostasia da igreja. Não conformar com a apostasia da igreja. Às vezes nós estamos aqui na igreja, quando a gente fala de movimento de igreja saudável. Por que a gente vê que a igreja não é saudável? Porque nós temos criança e raramente nós temos professores para criança. Nós temos criança no berçário e raramente nós temos pessoas para ficar com as crianças no berçário. Nós temos pessoas querendo ser batizadas e nós não temos professores de batismo para as pessoas. Nós temos pessoas mudando de igreja. Nós temos um curso aqui que chama Nova Igreja, que é para as pessoas que vêm de outras denominações fazerem e se adaptarem à igreja. Não tem professor. A apostasia da igreja já chegou. As pessoas não estão se interessando. E aí volto lá no início, onde eu falei, por que você vem à igreja? Por que você vai à igreja? Você vai à igreja é só para receber? Eu não tenho que ir na igreja só para receber de Deus. Eu não tenho que vir aqui recarregar minhas baterias no domingo, para no próximo domingo eu voltar. Eu não estou falando aqui que ninguém tem que ser beato também não. Está aqui na igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira na reunião de oração e estudo bíblico, sábado na programação de jovens. Não é isso que eu estou falando não é a pessoa ser beata não. É a pessoa ser crente. Nós estamos falando aqui em ser crente, ser membro do corpo de Cristo, membro saudável do corpo de Cristo. É lógico que nós temos um caminhão de obrigações para cumprir durante a semana. Nós temos horário de trabalho que nos permite estar na igreja. Lógico que tem, Mas, se a gente for um membro de igreja saudável, todo o tempo que a gente tiver, a gente vai querer buscar a Deus. Todo o tempo que eu tiver, eu vou querer buscar a Deus. E não existe melhor lugar para você buscar a Deus em comunhão com quem já está firme, que são os irmãos da igreja. Não tem melhor lugar para que eu cresça espiritualmente e em conhecimento do que na igreja.
Porque o lugar é a fonte, né? O pastor da igreja, ele é levantado como um presbítero docente. A palavra de Deus em Atos fala que o pastor é um presbítero docente, né? Em Timóteo também fala que lá em 1 Timóteo 3 fala também dos bispos, dos pastores, dos mestres. O pastor, ele é levantado para ensinar. O que é docência? Docência é ensino. Então não tem melhor lugar para eu estar do que na igreja, aprendendo. Para que eu seja um membro de igreja saudável. Para que eu seja um corpo, parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, direcionando e capacitando o povo a expandir a obra dele. Vamos ler lá as qualificações dos líderes, só para a gente entender aqui. 1 Timóteo 3. Vamos falar de 1 Timóteo 3. Vamos abrir lá. Timóteo 3, que fala assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem sua própria casa, criando filhos sobre a sua disciplina e respeito. E se alguém não governar a própria casa, bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra a condenação do diabo. Então aqui está falando das qualificações da liderança, do pastor. Tem todas essas qualidades. E também isso aqui se estende aos presbíteros, aos diáconos e a todo membro de igreja. Aqui está falando especificamente para aqueles que foram levantados para liderar. Então, essas pessoas estão aqui para te receber, para te ensinar, para te encaminhar como ser um membro de igreja saudável, como ser um continuador da obra de Deus. O pastor está aqui para isso, tem que ter todas essas qualificações. Primeiro e primordial, ele tem que governar bem a sua casa. Tanto o pastor, o presbítero, o diácono. Se ele não governa bem a sua casa, como que ele vai cuidar do rebanho de Deus? Então, onde eu devo estar para me crescer? Onde eu devo estar para me poder fazer a obra de Deus com qualidade? Aonde eu vou buscar? Qual que é a fonte? Na minha liderança. Qual que é a fonte? Na igreja. Por que eu vou à igreja? Porque eu sou parte do corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça. Se eu não vejo que eu tenho que ir na igreja por esse motivo, alguma coisa de errado tem nas nossas vidas. Se eu não preencho os pré-requisitos de um membro de igreja saudável, tem muita coisa errada na minha vida. Agora, cumprir esses pré-requisitos são fáceis? Não, não são fáceis. Mas a partir do momento em que eu entrego a minha vida para o Senhor, que eu entrego a minha vida para Jesus e resolvo seguir a Jesus, eu tenho que pelo menos lutar para conseguir alcançar esses objetivos aqui. Senão, não adianta. É perda de tempo a gente estar na igreja passando tempo. É perda de tempo você vir por causa do louvor. É perda de tempo você vir aqui para passar tempo. É perda de tempo você vir aqui porque você gosta do irmão, é um lugar sociável. Ou porque você quer recarregar as baterias. Ou porque você acha que é um lugar que tem poder de te abençoar. Não, eu vou à igreja porque eu sou um continuador da obra de Deus e porque eu faço parte do corpo de Cristo e eu quero contribuir com a expansão do reino de Cristo. É por isso que eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu quero crescer espiritualmente e em conhecimento. Eu preciso de buscar. A igreja é minha fonte de inspiração. A igreja é minha fonte de motivação. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Essa palavra falou muito comigo. Eu espero que ela tenha falado com vocês. E espero que ela seja de reflexão para a nossa semana. Que durante essa semana vocês
nós, né? Eu já estudei essa palavra a semana toda, então ela já falou comigo a semana toda e vai continuar falando. Mas que ela possa falar com vocês durante essa semana, que vocês possam pensar nas qualificações de um membro saudável, né? E que essa palavra possa alcançar o coração mesmo e trazer mudança. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé e orar?